Esse final de semana começa um dos mais tradicionais festivais culturais aqui do estado de São Paulo. É a 56ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Programação artística que acontece do dia 4 de julho ao dia 2 de agosto em palcos na cidade de Campos do Jordão e também em outras cidades do estado de São Paulo, na capital paulista principalmente. Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é organizado pelo governo do estado de São Paulo e que na linha conosco está a Marília Marton, secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativa do estado paulista. Marília Marton, muito bom dia, sempre um prazer ouvi-la aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Band Campinas. Prazer enorme estar aqui e obrigada por essa oportunidade de poder falar aí desse festival que já é tão tradicional aqui no estado de São Paulo, criado pelo Eleazar de Carvalho lá na década de 70 e que até hoje cumpre aí a sua missão com excelência, levando muita música clássica e erudita a toda a população. Quem pegar estrada de Campinas, região metropolitana, rumo a Campos do Jordão, vai encontrar o que de novidade esse ano no festival, secretária? Olha, Heitor, esse ano a gente aumentou, inclusive, a linguagem, né? Para além do erudito e do clássico, esse ano a gente integra na programação ópera, né? Ópera que é sempre muito querida pela população, porque é um momento em que também tem um pouco dessa coisa da encenação, do teatro ali junto, mas fundamental para que a gente também desenvolva o canto lírico aqui do estado de São Paulo. Então, depois de muitos anos sem ter a ópera na sua composição, esse ano a gente volta aí com a ópera compondo todas as nossas apresentações, que são 80 apresentações durante aí todo o mês, do dia 4 ao dia 4 de julho a 2 de agosto, é a programação do 56º Festival de Campos do Jordão. Olha, as novidades são bastante. Para poder chegar a 80 apresentações, obviamente a gente também ampliou o número de palcos, Heitor. Então, em Campos do Jordão, para além dos palcos tradicionais, que era Capivari, o Cláudio Santoro, que é o nosso auditório que fica lá em cima na Boa Vista, e a própria capela, né, Apóstolo São Pedro, que fica dentro do Palácio Boa Vista, ali em Campos do Jordão. O ano passado a gente teve a integração do Dr. Além, que é um auditório muito querido ali da cidade de Campos do Jordão, muito frequentado pela população, que esse ano também vai integrar aí a programação. Temos a concha acústica do Museu Felícia Lerner e a concha que fica ali no Cardê. O Cardê, que é um equipamento privado, que fica ali em Campos do Jordão, mas um museu muito bonito, que foi recentemente inaugurado e que, por conta das parcerias que a gente faz ali com os empresários e com a própria Prefeitura de Campos do Jordão, ampliou a possibilidade de mais apresentações. Então, a população vai poder ver muita música clássica acontecendo em todos esses ambientes ali na Serra da Mantiqueira. E aqui em São Paulo, na capital paulista, para além da Sala São Paulo, que sempre fez parte aí das nossas atividades de Campos do Jordão, a gente também vai ter o auditório, né, o Motiva Cultural, que é o novo auditório que a gente tem ali dentro do Complexo Júlio Prestes, e o Salão Nobre, que também fica dentro do Complexo Júlio Prestes, que é a Sala Eleazar de Carvalho, que é uma sala de câmara que a gente tem ali no complexo, que também vai estar à disposição. Então, ampliamos bastante a oportunidade das pessoas poderem participar e consumir esse alto nível de qualidade de música clássica que a gente leva a toda a população do estado de São Paulo. E, obviamente, aqui fica o convite aí para que toda Campinas e região possa curtir e participar desse momento tão importante do nosso estado. Nath Luquezzi, a secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativa aqui de São Paulo. Marília Marton é nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, secretária. E me empolga muito saber que durante o festival acontece também o módulo pedagógico. Queria que a senhora pudesse explicar um pouquinho de como funciona, como esses 140 bolsistas vão poder aproveitar o festival de uma maneira diferente. Nath, bom dia. Prazer enorme falar aqui com você. Então, olha,
O Festival de Campos do Jordão, ele foi criado pelo Eliazar de Carvalho a partir do módulo pedagógico, né? Lá na década de 70, na oportunidade que o Eliazar de Carvalho teve de poder juntar grandes talentos em Campos do Jordão, convidar professores, né, mestres, maestros, músicos importantes do exterior para virem para o Brasil, para poder se encontrar com esses novos talentos, né? Então, isso foi o que criou o Festival de Campos do Jordão lá na década de 70. E esse coração, essa alma do festival nunca se perdeu, Nath. Então, desde aquela época, o festival, apesar de ter grandes apresentações, acontecerem nos grandes palcos, ele também tem essa vertente pedagógica de poder dar oportunidade para que jovens talentos, né, meninos que possam mostrar aí as suas grandes habilidades, tenham esse encontro com grandes professores e mestres da música clássica para poder desenvolver suas atividades e poder também dar a oportunidade de se encontrarem, né? São nesses festivais que alguns professores descobrem novos talentos, convidam esses talentos, inclusive para integrarem outras orquestras ou participarem de apresentações não só aqui no Brasil, mas principalmente fora do Brasil. E, obviamente, dentro do festival, né, do módulo pedagógico, a gente tem uma premiação que paga para que um grande vencedor, né, um músico vencedor, possa cursar durante 9 meses uma bolsa fora do país, podendo assim ampliar e aperfeiçoar as suas habilidades e, obviamente, ter aí a oportunidade de eventualmente ficar e integrar uma orquestra fora do país nesse momento. Então, é um festival que, para além da difusão, também tem toda essa parte de formação, oportunizando que meninos, jovens talentos possam desenvolver suas habilidades e terem a oportunidade de tocar fora do país. Secretária, nós acompanhamos no ano passado aqui em Campinas, no Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, as apresentações do espetáculo Quebra-Nozes. Foi um espetáculo que teve iniciativa da Cult SP, da Secretaria de Cultura, a senhora presente, inclusive, num trabalho que foi visto no palco, mas que teve muito bastidor também com a formação de novos profissionais na área de cultura, de passagem de palco, de montagem de iluminação, de som e tudo mais. Inclusive, numa das noites teve a entrega dos diplomas para esses, então, alunos. Como é que tem sido esse trabalho com a formação desses profissionais na área de cultura? E, no caso de Campinas, qual o balanço que foi feito pela Secretaria sobre a adesão do público e também, agora que já temos aí 7 meses depois do espetáculo, a possibilidade desses profissionais estarem no mercado? É algo que a Secretaria também acompanha? Se além do diploma eles estão conseguindo trabalhar com a cultura aqui no estado? Heitor, obrigada pela oportunidade de falar sobre o CUT SP Pro, que é a nossa escola de profissionais da cultura, né? Não completou nem 2 anos ainda, ela completa 2 anos agora em outubro, e no final do ano passado a gente teve essa oportunidade junto com a Fernanda Chamas, né? E todos os profissionais daí do município, agradecer aqui a Ale, que é a nossa secretária, que é sempre disponível, está sempre pronta para os desafios que a gente tem, né? O nosso prefeito Dário, que é uma figura, eu acabei de ver, inclusive, um post dele aqui falando dos anúncios dos editais de Campinas, né, para os profissionais da cultura. É importante as pessoas saberem, o CUT SP Pro, ele foi criado para que a gente pudesse aperfeiçoar, capacitar aqueles profissionais que já atuam na cultura e que podem melhorar suas habilidades e, portanto, ingressar no mercado de trabalho de forma mais fácil e, obviamente, mais preparado para isso. O que a gente fez o ano passado em Campinas foi a primeira atividade integrada em que a gente, a partir de um espetáculo, né, que era o Quebra-Nozes, a gente desenvolvia todas as habilidades para um teatro musical. Então, como você disse, era desde o iluminador, do sonoplasta, da parte de camarim. Então, as pessoas que acabam colaborando para trocas de roupas, né? Quando os artistas saem, entram, as perucas, os adereços, né? Para quem viu o espetáculo, viu aquela cabeça do rato, que era
perfeita, linda, e aquilo tudo foi desenvolvido por alunos do CUT SP Pro que fizeram aí suas atividades formativas para que a gente chegasse naquele espetáculo. O público pôde ver um grande espetáculo, um espetáculo feito com muito carinho. A gente teve aí um retorno do público muito bom, né? As pessoas falando da emoção. Óbvio, Quebra-Nozes é uma apresentação muito bonita, né? Final de ano, quando a gente já está sensibilizado e aí acaba se deparando com aquela história de amor, né, que acontece no palco. Mas para os profissionais que estavam ali trabalhando, né, se aperfeiçoando, obviamente o mercado de trabalho na área da cultura está muito aquecido, né? A economia criativa é uma economia que vem crescendo. A gente tem trabalhado muito nesse lugar, Heitor, de dar essa oportunidade para que os profissionais da cultura possam desenvolver suas habilidades na prática e, portanto, estarem preparados para enfrentarem aí o mercado de trabalho. Essa atividade desenrolou em outras atividades. A gente agora recentemente assinou com o Hop Hari, inclusive, uma parceria para desenvolver também profissionais ali na área né, nós estamos falando da região aí de Campinas, para a Noite do Terror do Hop Hari. Então, também trabalhando essa coisa dos adereços, trabalhando a questão dos profissionais que trabalham ali no parque em assustar, né? A gente brinca aqui, mas as pessoas vão ali para vivenciar isso. E a gente tem absoluta certeza, Heitor, que hoje, quando a gente fala de cultura, sobre um espetáculo que vai acontecer no palco, não é mais só sobre o espetáculo. Toda a experiência da vivência cultural hoje faz parte do olhar da Secretaria na construção dos profissionais, desses empreendedores que trabalham na área da cultura, para que eles possam, de fato, dar à população a melhor experiência. Seja ela desde a hora que as pessoas chegam na bilheteria até a hora que elas se despedem. Então, esse encontro em que a gente fala que a cultura é todo o movimento que a população faz para que ela possa ter a melhor experiência cultural. Então, a Secretaria desenvolveu esse programa, é um programa que acontece de forma descentralizada e, por isso, obviamente, Campinas é uma região extremamente importante, que tem aí uma ativação agora com o teatro, né, Carlos Gomes aí reinaugurado, com a arena, com toda essa infraestrutura cada vez mais forte. Quero aqui já deixar um convite. Agora, no mês de julho, a gente tem aí o espetáculo que vai acontecer, que também é um musical. Agora já até me fugiu o nome. O duro do ao vivo é isso, né? Mas a gente volta aqui para convidar todos vocês, em que a gente apresenta exatamente a formação desses artistas para que eles façam seus espetáculos da melhor forma possível, entregando para a população aí a melhor experiência possível na área cultural. Tem alguns eventos marcados aqui em Campinas. Vai ter, por exemplo, no dia 3 agora, sexta-feira, vai ter um encontro do Nobre com a Orquestra Sinfônica da cidade e tantos outros que a gente vai sempre lembrando você, ouvinte da Bandeirantes, sobre como a cultura é importante para a nossa vida, para a nossa formação e passando a agenda também do que tem aqui na cidade. Uma última questão, Nath Luquezzi. Secretária, queria entender quais que são os pontos hoje de atenção com a questão de acessibilidade e a questão das crianças também. O pessoal pergunta muito se pode levar a criançada aos concertos e existe uma idade mínima recomendada para cada concerto, para cada espetáculo? Olha, os nossos concertos são todos abertos, né, gratuitos. Quando há uma limitação ou aquilo que a gente chama de indicação etária, ele vem escrito no convite. Obviamente que as apresentações, elas acontecem todas, a grande parte delas em espaço aberto, Nath. Então, por exemplo, quando acontece em Capivari, ela tá lá, aberto ao público, as pessoas estão passando, estão vendo as apresentações. Então, as crianças também têm essa oportunidade. O que é importante a gente falar? Quando a gente está falando de formação de público, e aí muito direcionado às crianças, né, aqueles que vão aprender como consumir cultura ao longo da sua trajetória, é importante que os pais saibam, né? Uma apresentação de 3 horas pode não ser o mais recomendado para uma criança muito pequena que nunca teve num teatro, nunca teve numa apresentação. Mas, por outro lado, se ela está ali em Capivari, andando, e
ela ter a oportunidade de sentar, ficar 15, 20 minutos, para que a criança aprenda a olhar para o palco e perceber essa atividade acontecendo ali, isso é fundamental para a sua formação, para a sua trajetória e para o seu desenvolvimento cognitivo. Então, a gente sempre recomenda que as crianças, que os pais levem as crianças a participarem das nossas atividades. É claro que quando você pega uma apresentação, por exemplo, da abertura que vai acontecer no Cláudio Santoro, que é a flauta mágica, que começa às 8h30 da noite, e ela tem 2h40 de duração, geralmente as crianças, a menos que elas sejam muito acostumadas a ficarem acordadas até muito tarde, porque provavelmente o espetáculo vai acabar às 11h30 da noite, então tem criança que nem aguenta, dorme. Mas é isso mesmo, a construção do público, da formação de público passa por isso, de poder estar no palco e tá ali no teatro, ver o espetáculo acontecer e a hora que cansou, dorme, faz parte. A gente gosta que os pais tragam, a gente recomenda que tragam e cada vez mais consumam a cultura. Com relação às acessibilidades, a gente tem cada vez mais investido na questão de atender as crianças que eventualmente têm o espectro autista. A gente recomenda, né, que os pais usem aqueles fones, porque as músicas acabam tendo essas trepitações às vezes um pouco mais alta, a criança não está acostumada, então o fone ajuda. Obviamente, a gente tem hoje um trabalho muito forte, Nath, em alguns dos nossos equipamentos, isso gradativamente vai sendo implantado nos nossos equipamentos, alguns museus que já têm a sala de conforto, né, para que nos momentos que a criança entra em crise, elas possam ir para um lugar onde tem iluminação baixa, o ambiente com água, né, o movimento da água que geralmente acalma. Então, isso é uma política pública do Estado de São Paulo que gradativamente a gente vem implantando. E, obviamente, para todos os acessos, né, com questões de Libras, tudo isso, a gente vem trabalhando fortemente sempre na Secretaria da Cultura, não só no Festival de Campos do Jordão, mas em todas as nossas atividades. Isso é fundamental. Quando a gente fala sobre acesso e democratização da cultura, é fundamental que todas as pessoas tenham essa possibilidade de poder consumir a cultura 100% naquilo que é a sua plenitude. Nós conversamos com Marília Maton, secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. Secretária, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre as ações da cultura. Tendo novidade aqui na região de Campinas, a senhora é mais do que convidada a participar aqui do nosso programa. Heitor, eu vou pedir desculpa aqui pela minha falha de memória, daqui a pouco eu te mando aí, se você puder anunciar para as pessoas. A gente tem em julho aí essa programação acontecendo em Campinas de um musical e eu te mando, porque realmente aqui a minha memória agora falhou, mas eu quero muito que as pessoas de Campinas possam participar desse musical. Eu não vou lembrar o nome, mas eu te mando já se você puder aqui anunciar. E obviamente fica o convite a toda a população de Campinas, a região, de 4 de julho a 2 de agosto, em Campos do Jordão e na capital, programação do Festival de Campos do Jordão. Para mais informações, www.festivalcamposdojordão.org.br. Pode deixar que a gente compartilha também com o nosso ouvinte aqui as novidades de Campinas e região, agradecendo a secretária Marília Maton, que gentilmente atende nosso ouvinte nesta manhã de quarta-feira. E, aliás, falamos sobre a programação cultural aqui de Campinas, Nath Luquez. Dê um spoilerzinho sobre o que vem por aí, porque hoje é aberto oficialmente o calendário de aniversário de Campinas. Sexta-feira, me aguarde ali do Nobre Orquestra Sinfônica, mas esse é só o pontapé inicial, né, Nath? Sim, porque hoje já começaram aí as comemorações pelos 252 anos